Melhor dia, estamos ao vivo agora para todos os estados da federação e alguns países. Bem-vindos sejam todos. Eu sou o seu irmão Geraldo Moraes. Nos reunimos como igreja de forma física aqui no Rio de Janeiro e também aí pelo YouTube, a Igreja Sem Parede, que se reúne sobre as orientações do cabeça, que é Cristo. Nesses dias de decreto, estamos apenas com os nossos irmãos aqui técnico, aqueles que fazem parte da organização, mas estamos juntos espiritualmente para louvar, bendizer, engrandecer e ouvir a palavra do Deus vivo. Bem, o tema da nossa mensagem nesta manhã é: Deus é imutável. Vamos ler o que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo de número 6, no versículo de número 17 e 18. Olha lá. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, olha que palavra linda, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. Se é que isto é possível, reconheço que acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta mesma coroa que a tua igreja coroa esta manhã. Tu és digno de receber honras, glórias e louvores, porque acima do governo dos homens está o teu governo, de eternidade a eternidade. Tu és Deus forte, o Rei do universo. Eu te peço esta manhã que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e a igreja de Cristo ao redor da terra digam amém. Amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, nesses dias difíceis, nós não estamos trazendo doutrina, aquele culto doutrinário. Este é o momento de promover a fé, de uma palavra que alimenta o nosso espírito, uma palavra como âncora da alma, que traga segurança. É isto o que nós precisamos neste dia. Não é tempo de polêmica, de palavra que traz confronto doutrinário. É tempo de se fortalecer, de palavra que encoraja, de ânimo, de palavras fortes da parte de Deus para nossas vidas. Deixe esclarecer uma coisa para aqueles que entram no nosso canal apenas para espionar, como os fariseus faziam com Jesus e como os falsos irmãos faziam com Paulo. Paulo dizia que os falsos irmãos se entremetiam no meio dele, a fim de espreitar a liberdade que eles tinham em Cristo. Assim, são alguns irmãos que entram aqui e engolem o camelo e coam um mosquito. Eles ficam aqui como um satélite, olhando uma palavra que eu falo errado, fica esperando aqui um mínimo detalhe para atacar, mas esquecem de toda a estrutura, esquecem de toda a palavra. Deixa eu dar um recado para vocês. Quando nós pregamos as epístolas de Paulo, nós pregamos a doutrina que há nessas epístolas. Quando nós vamos ao Antigo Pacto, nós estamos vendo a palavra de Deus. Paulo também usava Davi, Moisés, Oséias, frequentemente nas epístolas de Paulo, ele usava o que Deus falava. Paulo não usava as práticas cerimoniais. Uma coisa
é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez por meio da sua vontade. Isto não foi anulado. O que foi anulado, segundo Paulo pregou, foi a lei. Paulo não disse o fim da palavra de Deus é Cristo. Ele não disse isto. Ele disse que o fim da lei. Ora, se é o fim da lei, não é a continuação da lei. Então, quando nós vamos lá no antigo pacto, nós não vamos pegar a lei para aplicar na igreja como fazem os pastores. Pegam o jejum do antigo pacto, que era uma lei cerimonial. Pegam a Páscoa, que eles chamam de ceia, que era uma lei cerimonial. Pegam o dízimo, que era uma lei cerimonial. Só não pegam a circuncisão, não pegam a lei do liverato. Então, quando nós vamos ao antigo pacto, nós vamos observar o que Deus fazia por meio da sua vontade, observando sempre se há lei de Moisés e o contexto histórico. Nós temos todo esse cuidado. Bom, o tema da nossa mensagem é: Deus é imutável. Então, que se fique claro a todos nós aqui, que Deus não muda. Deus não tem variação de acordo com as circunstâncias. Deus não pode acordar hoje e falar: ih, choveu no Rio de Janeiro, espera aí, vou mudar, vou botar sol. Eu não pensei que iria chover. Deus não, meu amado, isso não é o nosso Deus. Todo no planeta, na galáxia, todos os detalhes são extremamente pensados. Todos os planetas, Júpiter, Mercúrio, tudo isto está coordenado. Deus tem um controle absoluto sobre os gafanhotos, sobre formigas, sobre os peixes, sobre as nuvens, sobre tudo. Isaías diz que ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Enrola o céu como cortina. Claro, está falando isso de forma metafórica, para mostrar o controle e o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. A religião diminui Deus, põe Deus numa caixa de fósforo, achando que o homem fizer é que vai guiar Deus. Vou dormir hoje meia-noite, vou fazer um jejum para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Quem tem que abrir a porta de emprego é você. Acorda às 5 horas da manhã, pega o trem e bate aí, ou leva currículo, eu não sei qual é o meio, né, que se faz. Então, Deus é imutável. Não há nada que o faça mudar os seus desígnios ou impedir os seus propósitos. Não há nada. Quando Deus fez, porque ele já descansou de todas as suas obras, tá? Quando Deus faz algo, ele já pensou lá na fundação do mundo como seria. Em algumas mensagens minhas eu tenho dito, para mim é uma surpresa estar ao vivo com você agora aqui, mas Deus viu isso lá na fundação do mundo. Consegue acompanhar o poder? Então, o apóstolo Paulo disse algo aqui no versículo 17, que diz que quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros, o trato de Deus é com os seus filhos, com os seus herdeiros. E Deus então quis mostrar aos seus herdeiros, quis tranquilizar. Deus quis que os seus herdeiros soubessem que Ele tem propósito na vida deles e que são propósitos imutáveis. Você sabe o que quer dizer imutável, né? Não muda, não volta atrás. Aconteça o que acontecer, o que Deus determinou para a sua vida vai acontecer. Mas o senhor não está vendo o que está acontecendo? Estou, mas com a visão espiritual. O mundo vê catástrofe, eu vejo o controle e Deus ajustando as coisas.
Ou na história da humanidade você já viu um presidente, um chefe de Estado convocar clamor a Deus? Ou você já viu reis e imperadores sendo atingidos sempre que eles foram intocáveis? Chegou na rainha da Inglaterra, chegou no Panamá, em Honduras, no México, chegou lá no Papa, chegou o Vaticano está vazio. Você acha mesmo que uma doença pode fazer isto? Só Ele pode abalar as nações, só Ele é Deus sobre tudo, e é esse Deus que nós servimos. Então não há nada que o faça mudar os seus desígnios, nada. Ele não volta atrás, ele não é pego de surpresa. O que ele quiser fazer, ele faz. Ele não pede o conselho a homem nenhum. Ele não tem um ministério com secretariado para perguntar: o que vocês acham disso, se eu fizer disso na área da economia? Não há um anjo, não há arcanjo, não há querubim, e não há outro Deus além dele. Ele é único, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele faz o que ele quiser fazer, doa quem doer. Ele é o rei do universo. Tem esse negócio de chama lá o secretário da saúde. E se eu fizer isso, chama o secretário então da economia. Mas se você fizer isso, pede o conselho ao secretário da educação ou do transporte. Ei, ele governa sozinho todos os impérios do planeta, sem pedir conselho a ninguém, porque ele não deve satisfação a ninguém. Ele faz o que ele quiser. Mas então a injustiça da parte de Deus, a injustiça se eu fizer, que eu não sou dono da tua vida, quem é o dono da tua vida é Deus. E se Ele é o dono da tua vida, o oleiro tem direito sobre o vaso? Tem ou não tem? Tem. Mas eu não gosto. Mas você não tem o que gostar, você não se pertence. Você se pertence? Porque até um tempo atrás, quando você era abençoado, você dizia que você era propriedade. Cantava, né? Eu sou propriedade exclusiva de Jeová. Aí papai apertou, já não é. Não, porque Deus não pode fazer. Pode fazer sim. Imagina se eu for num supermercado falar para o cara: me vê 1 quilo de contrafilé. Corta para bife. Lá no supermercado, o contrafilé falar: para bife eu não vou. Só vou se for na chapa. Mas como se vai se for na chapa? Você é a carne, eu estou te comprando, você é propriedade minha, eu como você do jeito que eu quiser. Não é, mas não é. Abençoado, alô? Você é propriedade de Deus. Ele faz com você o que Ele quiser. Não é você que faz o que quer, é Ele que faz com você. Você foi comprado, abençoado. Você não se pertence, você pertence a Ele. Os homens querem mandar em Deus? Não, porque Deus não pode fazer isso, Senhor, tu não podes fazer isso. Se pudesse ouvir a voz de Deus, ele disse: posso fazer o que eu quiser. Eu tenho desígnios e tenho propósito. Então, não importa a situação, não importa a crise. Se tu entendes que tu és herdeiro de Deus, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio da doença, Deus sempre terá o controle da situação. E eu quero ler algumas passagens, e depois você lê todo o texto em casa por causa do horário. Gênesis capítulo 26, há uma situação aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já expliquei no começo, né? Gênesis 26, 1. Sobrevindo a fome no Brasil. A fome sobreveio aonde? Na terra. Eu vou fazer uma pergunta. O que vocês acham que é mais letal? Uma gripe ou a fome instaurada em toda a terra? A fome.
A fome mata mais no planeta do que qualquer tipo de doença. Os países da África morrem todos os dias pessoas de fome. É claro que ninguém atenta para isso, porque não engrandece a política. Diz que sobrevindo a fome, meu irmão, faz você largar o seu filho em casa e matar o primeiro. Há relatos na Bíblia em que as mulheres mataram seus filhos e comeram. A fome não respeita parentesco, não respeita perigo. Você já passou fome? Eu já passei. Eu e minha irmã que saí, já passamos fome. De sair com a nossa mãe, ela está sentada ali, de sair com a nossa mãe, catar broto de abóbora para comer. Com fome, estômagos nas costas, não dá sono, a boca resseca, dá fraqueza, e vai desencadeando várias enfermidades no seu corpo. O que aconteceu nesse cenário não foi uma gripe que um pode pegar e o outro não. O que aconteceu aqui atingiu a terra e foi a fome. Diz que sobrevindo a fome, além da primeira vida nos dias de Abraão, já tinha acontecido, aconteceu aqui e acontece hoje em muitos países fome. No Nordeste existem pessoas também com fome. Pessoas que não têm o que comer. Pessoas que dependem da chuva, da lavoura. Pessoas que têm a sua pele castigada, ressecada. Diz que sobrevindo a fome além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Então, quem era Abimeleque? Está aqui, o rei dos filisteus, o inimigo do povo de Deus. E quem não iria? E quem não vai enfrentar o desafio por causa da fome? Só Deus sabe, você que me ouve, o que você já fez, mãe solteira, para dar uma comida ao teu filho de colo. Quantas pessoas passaram por humilhações? Quantas pessoas, me desculpe a franqueza, este não é um canal para crianças. Quantas pessoas tiveram que se deitar com homens que não tinham prazer ou não tinham nenhum sentimento, porque sabia que por trás dessa relação, embora sem amores, estava a garantia do sustento da sua filha ou do seu aluguel. Vamos ser francos, é olho no olho, meu irmão. Quem não vai desafiar o perigo por causa da fome? A criança não quer saber não, quando ela acordar de manhã, ela quer pão, ela quer Toddy, ela quer Nescau. Fome não espera a hora, quem tem fome tem pressa. Eu já roubei, eu já assaltei, fui preso, paguei por isso, porque eu deixei o meu filho pequeno em casa, desempregado, sem ter o que comer, eu e a minha esposa. Sabe por quê? Porque ele acordava de manhã, queria um pedaço de pão e não tinha, e quando você bate nas portas, as pessoas dizem para você, nós não temos, mas tendo. Porque ninguém quer ajudar o pobre e o necessitado, quer explorar. E diz então que um homem numa situação dessa, o que ele teve que fazer? Eu vou até o filisteu, eu vou até o rei, eu vou até o inimigo. Vou pedir comida. O filho ali. A mulher devia ser uma daquela, né, cangaceira da espada afiada, e disse, eu vou te capar, homem. E capa mesmo, mulher braba. E diz no versículo de número 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito,
fica na terra que eu te disser. No momento dramático, é no momento de crise, é no momento de dificuldade, é que Deus se manifesta na vida de um eleito, para que ele veja a boa, a perfeita e a vontade de Deus, e a boa vontade de Deus. Um homem num beco sem saída, em crise mundial na época, filho chorando, barriga vazia, ninguém tem comida, o rei tinha lá as suas reservas. O Senhor lhe apareceu e lhe disse: não vá ao Egito. Deus estava dizendo a ele, em outras palavras: o meu negócio é com você. O meu negócio é contigo, Isaac. Eu tenho a provisão no meio desse caos instaurado. Eu tenho a provisão. Se você está em mim e eu estou em você, pode haver fome, eu sou a provisão. Pode ter doença, eu sou a cura. Pode haver ataques, eu sou o teu escudo. Ui, mas Deus apareceu justamente naquela hora. Não é que apareceu naquela hora que Deus estava sempre ali, é que Deus se manifesta nesta hora. E diz o versículo de número 3: habita nela, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas estas terras, e eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha aqui, o que Deus estava exigindo desse homem? Que ele fizesse um jejum? Não. Deus estava exigindo desse homem que ele desse o dízimo dele? Não. Deus estava exigindo desse homem que ele fizesse uma campanha, ou que ele tomasse a ceia? Não, Deus estava exigindo fé, ousadia, determinação, coragem, foco, meta, para acreditar que Deus tinha propósitos imutáveis na vida dele, e que as circunstâncias não podem abalar o trono de Deus. Isso que Deus queria. Fica na terra que eu te disser, e tu habita nela. Talvez ele pode dizer: mas tem fome. Tem fome, mas eu sou a provisão. Fica aí, vai ficar aí. Meu amado, eu não acredito que Deus nos chamou nesta geração, a geração dos eleitos, a geração do povo da graça de Deus, a geração do povo que tem os olhos iluminados, e nos colocou aqui numa areia movediça. Eu não acredito que Deus ia revelar a grandeza da sua palavra e me deixar num beco sem sinuca, e eu vou ficar assistindo a situação de braço cruzado no meio desse ringue, desse palco político, se Deus não tivesse propósito estabelecido para que a sua igreja saia como cabeça, muito mais forte do que quando entrou. Eu não acredito. Deus é imutável. Deus tem propósito para a minha vida, para a tua vida. Você recebe, você recebe, você recebe, você recebe, você recebe, você recebe. Deus disse: porque a ti e a tua descendência eu darei todas estas terras. Tetelestai. Diz o versículo de número 4: multiplicarei a tua... No meio da fome, saía do lado de fora, vinha um cadáver humano, né, que você vê a cena na África, passava por cima de manhã, terra seca, não tem trigo, não tem mel, as vacas não produziam, o caos estabelecido, a barriga do filho roncando, a mulher reclamando, e Deus exigindo dele, no meio daquele caos, que confiasse que o melhor
o pior ano na vida de todo mundo seria o melhor ano na vida de Isaac. Deus prometeu, no meio do caos, que daria a ele todas aquelas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. 6. Isaac ficou em Gerar. Isaac então disse: opa, se na fome que aconteceu com meu pai lá, meu pai viu o sobrenatural de Deus, e tu está me dizendo que vai agir da mesma forma, eu vou ficar aqui, na terra que o Senhor me colocou. Olha o que diz o versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. Pode parar aí. Pode parar isso aqui. Semeou o quê se ele não tinha dinheiro? Semeou o quê se ele está com fome? Semeou o quê? Semeou aquilo que Deus disse a ele, ele colocava na boca e iria dizendo para os seus filhos: Deus mandou eu ficar nesta terra Deus vai me prosperar. E os avarentos diziam: mas não há nada, o caos não importa, no meio desse caos, Ele é maior do que tudo, eu vou semear palavras de fé, de encorajamento, e os meus verão a grandeza de Deus. O caos instaurado, você encontra o crente diz: olha, é Deus soltando a mão. E apavora e coloca medo, e você aqui já balançado, tico-tico no fubá, diz que semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não fez um jejum, não fez uma campanha, não deu um dízimo, não tomou santa ceia, não foi ao monte. Ele apenas obedeceu a estratégia de Deus para dias de crise, e Deus o abençoou. O pior ano para todo mundo foi o melhor ano para Isaac. E o versículo de número 13, tem aí o 13? Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou. Olha como? A fome é que o Deus que vivifica os mortos chama a existência as coisas que não existem, meu irmão. Só que para viver isso aqui tem que ter fé, tem que ter ousadia, tem que ter foco e que tem que ter determinação. Porque no mesmo ano Deus fez tudo isso, mas só Deus sabe o que esse homem passou durante todos esses anos, a contar dos que estavam do seu lado. Porque é nesse momento que as pessoas ficam: você não é cristão? Cadê o teu Deus? Mas você é isso, mas você é aquilo. Mas cadê? Deus não pode mudar. Se Ele disse, Ele vai fazer. Olha, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. 14, possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Já era patrão dentro de um ano. Meu amado, não me leva a mal, eu não acredito que essa palavra está aqui para mexer com a minha emoção, mas não acredito mesmo. Eu acredito que Deus não muda, e que se Ele fez por Isaac, o que não pode fazer na minha vida, que sou templo e santuário do seu Espírito, se eu obedecer a sua palavra, meu irmão. Eu não acredito que Deus me deixou aqui, perdidamente, nesse ringue, eu não quero ser prolixo, e empurra para lá, empurra para cá, e pede impeachment, e tira governador, e bota governador. Eu não acredito que nós, como igreja de Deus, não vamos ver Deus fazer coisas grandes. Ele está ajudando
ajustando a terra, Ele está mexendo com os povos, e a igreja será intocável. Gente, eu acredito nisso aqui, mas todo coisado, gente. Isso é o sobrenatural de Deus. Possuía ovelhas e boi e grande número de servos, de maneira, olha lá, que os filisteus lhe tinham. Quem eram os filisteus? Lembra? Quem ele ia pedir emprestado. Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Versículo 26, para você ler todo o relato em casa, é bonito. Olha o que diz o versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alsate, ficou o comandante do seu exército. A situação mudou. 27. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. 29. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o quê? E se ele vai ao rei Abimeleque e diz: não, Deus, eu não acredito que tu podes mudar, eu não acredito que tu tens uma coordenação, eu vou até o rei, porque eu não aguento mais essa situação, e não é do jeito que o Senhor vê, é do meu jeito. A história seria outra. Seria um homem endividado, seria um homem que devia favores ao rei. Diz que ele obedeceu. Deus tinha propósitos na vida de Isaque. Deus tem propósito na vida dos seus filhos. E alguém com atitude farisaica pode dizer: mas isso não é Velho Testamento? Não. Isto aqui é o agir de Deus sem as obras da lei. Em momento nenhum Deus está pedindo dízimo, em momento nenhum Deus está pedindo oferta. Ali é o agir de Deus na vida daqueles que confiam na sua palavra. Deus aqui está exigindo fé, ousadia, perseverança e coragem para acreditar que Deus não pode falhar. Os irmãos que trabalham comigo disseram: e agora? Eu disse: e agora o que? Caiu alguma coisa? Não, e agora? Está tudo parado. Mas Deus não está? O que está parado é o governo dos homens. E quem parou? Ele. Eu não acredito que um vírus vai mexer com a economia mundial. Quem mexe com tudo isso é Deus. Ele que é o Senhor de tudo. Ele não muda. Tiago, pregando aos judeus, disse isso. Preste atenção que o Tiago disse aos judeus. Tiago capítulo 1, versículo 16 e 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha o que ele disse aos judeus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do Planalto Central, lá da rainha, são lá do rei da Inglaterra. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de... Deus não muda. Mudou a lei, mudou os pactos, mudou o sacerdócio, mas ele continua o mesmo de geração a geração. Ele sempre será o governador da terra, sempre. Nada lhe escapa às mãos. Não há ninguém que possa fazer nada escondido. Não há ninguém que pode fugir de Deus. Não há ninguém que pode fazer nada oculto. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. O ontem, o hoje, a luz e as trevas, para ele são a mesma coisa. Ele está no controle. Eu prego dizendo que ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.
Mas Tiago falou bonito com aquele povo, hein? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombras de mudança. Se ele diz abençoado, abençoados somos. Se ele diz próspero, prósperos somos. Aconteça o que acontecer, ele não muda. Isaías 14, versículo 24. Tem o 18, tem o 18. Bota lá o 18, bota lá, por favor, Miguel. Bota lá, é a fome. Olha lá o 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nos gerou pela palavra da verdade, disse Tiago aos judeus. Isaías 14, versículo de número 24. Olha só que expressão, já falamos sobre isso, olha lá. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como eu pensei, talvez se o vírus deixar. Como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinar, assim se efetuará. Eu descanso nessa palavra, meu amado. Eu descanso nisso, porque eu sei que Deus pensou por mim, Deus pensou por você, Deus pensou por nós. No versículo de número 27, olha lá, olha lá, olha lá. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém pode. Não existe isto. As pessoas usam uns versículos, chavões, mas não atentam para eles. Olha lá o que diz o chavão de Isaías 43:13. Olha aí, conhecido no meio evangélico. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agora vamos dividir o versículo em 3. Ainda antes que houvesse a segunda, ele já existia na terça. Então ele viu o que era nocivo para você. Ele viu o que estava acontecendo na segunda. Porque só ele volta ao passado, vive no presente e passeia no futuro. Só ele é Deus. Tem toda a situação, não existe nada pegando ele de surpresa. E agora vocês viram? E agora o quê? Antes que essa situação acontecesse, ele já era. Se fosse alguma coisa que fosse prejudicial a você, ele tinha evitado. Lembra de José? Eu tenho falado de José. Tudo que estava acontecendo a José, quem estava do lado de fora estava vendo mal, né? Mas todas as coisas estavam cooperando para o bem de José, porque José amava a Deus. Então todas as situações que estão aí, você pode ter certeza, você vai crescer nela. Vai crescer na fé, na experiência, na prosperidade, porque Deus não joga para perder, meu irmão. Deus não dá nó em pingo d'água, não dá murro em ponto de faca. Deus é o maior estrategista. Deus governa tudo, Ele vai lá no futuro, passeia no passado, vem aqui no presente e olha. A mim vai encontrar um homem encorajado. Aconteça o que acontecer na minha vida, é o melhor que Deus fez para mim, ainda que a minha carne não entenda. A minha carne é contrária ao meu espírito. Depois ele diz: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Dividimos os versículos. Grifa só aqui, Miguel. E nenhum há que possa escapar alguém das minhas mãos.
Se alguém estiver na mão de Deus, eu orando tiro? Se Deus estiver trabalhando numa situação, eu faço essa situação escapar de Deus? É o que ele está dizendo aqui nessa frase. Não tem ninguém, a palavra dele, não tem ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Se eu estiver controlando um país, pode clamar, ninguém pode me impedir. Eu governo, eu faço, eu domino. E é isso que os poderosos se espantam, porque o poder de Deus não respeita status, não respeita cofre, não respeita autoridade de homem. E é isso que abala, e eles estão com medo, porque o terror os assombra. E eles tentam correr para um lado, mas para onde vai fugir? E é nesta hora que um povo está se agigantando, sabendo que Deus está agindo, e que agindo Deus, ninguém impede. Eu não estou abalado, eu não estou com medo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. Eu sei que eu sou propriedade exclusiva dEle. Olha o que diz Efésios 1:11, digita para mim, Miguel. Efésios, desceu fresquinho aqui, Efésios capítulo 1, versículo 11, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Temos aí? Temos. Nele, em Cristo, disse Paulo à igreja de Éfeso, digo, no qual fomos feitos desgraçados. Não. Eu vou falar de mim. Eu sou a herança de Deus. Deus faz a manutenção da minha vida, da minha saúde, me protege e me guarda, porque eu não sou qualquer coisa, eu sou a herança dele. Quem tem esta convicção, sabe perfeitamente que só deixa esta terra quando Deus falar, vem. Não vai perecer, porque amado, se eu tenho uma herança, eu deixo ela de qualquer jeito? Protege, cuida, bota no cofre, bota no banco. Aqui está escrito que você é desgraçado, que você é pó da terra, ou que você é herança de Deus. Então, nele digo, no qual fomos também feito herança. Olha, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho dos homens. Conforme o conselho de quem? Da sua vontade. Então, tudo que está acontecendo aí, Deus não pediu conselho a ninguém, foi conselho da vontade dele. Mas foi um homem que jogou vírus. Jogou porque Deus deixou. Mas foi um homem que fez o vírus. Fez porque Deus deixou. Mas com que finalidade? Com um propósito. Ele quis, ele faz, ele é o dono. Ou qual desses poderosos aí gritou lá no abismo, haja luz? Quem? Quem desses poderosos pintou o céu de azul? Quem? Quem foi que abriu o mar? Quem separou a serpente? Mostre-me, alô, está chegando aí na Inglaterra? Manda a rainha da Inglaterra me explicar quem foi que disse que haja luz aonde ela se abriga dessas trevas. Não foi ela, foi o Rei dos Reis, foi o Senhor dos Senhores. E ele faz isso segundo o conselho da sua vontade, não da minha, nem da sua, nem de ninguém. Depois ele diz no versículo de número 12, olha lá, a fim de sermos para a vergonha, a humilhação e sermos também derrotados. Sermos o quê? O louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos no Planalto, no Supremo Tribunal Federal. Vai, Supremo Tribunal, só tem gente da mais alta elite.
Você acha mesmo que eu estou esperando nessa turma? Você acha mesmo que eu estou esperando no presidente da República, ainda que eu acredite ou não? Você acha mesmo que eu estou esperando no governador do Rio de Janeiro? Eu estou esperando em Cristo, o governador dos governadores, o presidente do presidente, o rei dos reis, porque o agir é dele que virá a cura, é dele que virá a prosperidade, é dele que virá a segurança, é dele e de mais ninguém. O homem não pode fazer nada, ele é digno de honra, de glória, de louvor, de império, de domínio e de majestade. De antemão, antes de acontecer, eu já espero em Cristo os melhores dias para a igreja dele na terra. Depois ele diz no versículo 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, querido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ponto e vírgula, olha o 14, olha o 14. O qual, o Espírito Santo no crente, é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Alô, você está aqui penhorado pelo Espírito Santo. Tu és o penhor da nossa, o Espírito Santo em nós é o penhor da nossa herança. Até quando? Até quando? Para sempre? Não. Até ele vir resgatar a propriedade que é o Espírito que está aí dentro. Enquanto esse resgate não acontece, pode chover canivete, pode chover aço, pode ter tiroteios, pode ter pancada, pode ter assalto na tua vida. Ninguém toca. Ele tem compromisso com você. É claro que você não pode ter as melhores coisas do mundo, mas tu tens o que Deus acha que é necessário para você viver num grau de intimidade e numa dependência dele. É o que você tem. Mas que o mal pode te atingir? Não pode, ele tem que pedir licença. O perigo tem que pedir licença. Está sobre a tua vida o selo do Espírito Santo. Eu quero terminar dizendo a vocês, hoje é salada de palmito. Quero dizer uma coisa para vocês. Deus é imutável. Quem governa tudo que você está vendo não são os homens. Quem governa é Deus. Daniel capítulo 2, versículo 20, 21 disse isso. Olha aí, olha aí, olha aí. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. 22, 21. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem é que muda o tempo? Quem é que muda as estações? Ele. Quem é que remove os reis? Ele. Remove como? Vou tirar. Vou tirar. Vai tirar como? Vou enviar uma gripe. Mas aquele vai tirar como? Vou enviar um exército, vou enviar a espada de Nabucodonosor, vou enviar a espada de General Tito. É ele. Uns dizem que foi H1N1, outros dizem que foi a malária, outros dizem que foi a febre amarela. Isso são nomes que os homens dão quando Deus remove reis. Outros dizem, estamos no verão. É o nome que os homens dão quando Deus muda o tempo. E entramos no calor, verão. Ei, alô, este é o nome que os homens dão quando Deus muda o tempo. Veio uma frente fria. Ei, é o nome que vocês dão quando ele muda o tempo. Sabe o que essa mensagem quer dizer? Deus está no controle. E ele fez lá em Gênesis, fez em Isaías, fez nos dias de Paulo com a passagem que eu te mostrei em Éfeso, que ele selou, está fazendo, fez aqui nos dias de Daniel, vai fazer na minha geração
e na vida de todos aqueles que virão. Deus não perde o controle de nada. Mas justo agora que eu comprei aquela calça jeans só love, estou desempregada. Deus viu, Deus sabe. Você confia em Deus? A provisão virá da onde você menos espera. No meio de tudo isso, você não passará fome, não será envergonhada, a provisão chegará, e quando tudo isso passar, o Deus da restituição te dará em dobro tudo aquilo que você pensou que iria perder. Deus não corre risco, Ele conhece o fim da história. E eu termino com Hebreus capítulo 13, versículo 5, olha aí, e vou ler o 6, olha aí. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você recebe isto? Deus não desampara os seus filhos. Amado, você vai ver Deus agir nos mínimos detalhes. Espere, semeie. Lembra de Isaac? Semeou naquela terra. Acorde amanhã e diga: eu vou ver o agir de Deus, porque Deus não me desampara. Eu sei que toda esta situação eu vou crescer, eu vou ver o agir de Deus. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Em meio às crises, Deus está com você. Em meio à prosperidade, Deus está também. Em meio à doença, ela não suportará a presença de Deus na tua vida. Deus não desampara os justos. E eu termino no versículo de número 6 dizendo: assim, depois de tudo isto, afirmemos confiante, meu amado, é para afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer homem. Mas é confiantemente. Eu sei, pelas experiências que eu tenho com Deus, que algumas pessoas que me ouvem pela internet aqui, entraram no beco sem saída, mas não foi você que entrou, te colocaram. E aquele que anda com você, meu amado, não é limitado por circunstâncias. Confesse: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. E eu sei que Deus, que tem compromisso com a sua vida, vai diante dos seus olhos abrir caminhos, portas aonde não existe nem casas, porque Deus não falha, Deus não muda, Deus é imutável. Se Ele fez na vida de Isaac o que Deus não pode fazer agora, habitando dentro de cada um de vocês. Eu ministro a bênção, eu ministro palavra de encorajamento, eu ministro nesses dias difíceis um Deus poderoso e sobrenatural, que não desampara os seus filhos e que Ele é o seu auxílio. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos terminar com um lindo aplauso ao Senhor.